João 16, verso 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Posso ouvir um amém? Amém. O tema para essa palavra é: sendo restaurados pela palavra e tendo bom ânimo nas aflições. Querido, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus, escrita e destinada ao homem. A palavra tem o poder de restaurar a nossa alma. A maioria de vocês já sabem que a alma está relacionado àquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto. Isso é alma. Mente, vontades e emoções estão no campo da alma. E é na alma que nós damos mais trabalho. Trabalho para nós mesmos, trabalho para as pessoas que têm que nos suportar e trabalho para Deus. Paulo disse que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. O que é o querer? Diga, alma. Então, existe uma necessidade de haver uma restauração na nossa alma. Isso significa que a nossa mente, vontades e emoções precisam ser ajustadas de acordo com a palavra de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Porque em nós, o que dá trabalho é a alma. A gente pensa assim, é a carne que dá trabalho, de fato. Mas a carne, tanto a carne quanto o espírito, elas vão expressar alguma coisa. E o que é essa coisa que ela vai expressar? Diga, a alma. O que é um crente carnal? É um crente que não apenas anda na carne, mas a sua alma está junto à sua carne. O que é um crente espiritual? Não é apenas um crente que anda no espírito, é um crente no qual a sua alma segue o espírito. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então existe uma necessidade da nossa alma ser restaurada, mente, vontades e emoções serem ajustadas, alinhadas e adequadas com aquilo que Deus diz. E Jesus, aqui no texto que nós lemos, ele fala que nós vamos ter aflições nesse mundo, nessa terra, enquanto estivermos aqui. Só que a exortação de Jesus é: tenham bom ânimo. De onde vem o bom ânimo? Vou perguntar de novo, de onde vem o bom ânimo? Da alma. O que é animosidade? É uma alma que está enfraquecida porque não recebe a vida do Espírito para caminhar segundo aquilo que Deus deseja. Então, o bom ânimo que Jesus está falando aqui, diante das aflições, é uma qualidade na alma. Toda a vida que a sua alma precisa, e eu vou enfatizar isso várias vezes para você se sintonizar na palavra, toda a vida que a alma precisa, mente, vontades e emoções, precisa ser extraído do seu espírito. É o seu espírito que está unido com o espírito de Jesus. É o seu espírito que está ligado com o espírito de Deus. É no seu espírito que Deus derrama tudo aquilo que você precisa para fazer a sua jornada. Só que o seu espírito, ele não vai sozinho. O seu espírito precisa ser o condutor da sua alma. Então, quando a sua alma está sendo restaurada, ela está sendo conduzida pelo Espírito, porque é nele que Deus derrama toda a fonte de provisão que você tem para fazer a sua jornada. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E esse bom ânimo vem de uma alma disposta, diga alma disposta. E uma alma
disposta, ela vem através de uma restauração causada pela palavra. Por isso que a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você está se submetendo à palavra de Deus, e a palavra de Deus está criando forma dentro de você, essa restauração vai acontecendo. E uma alma restaurada é uma alma que vai ter bom ânimo diante das aflições. Aflições são coisas boas ou coisas ruins? Depende da maneira como você olha. Mas as aflições, quando nós falamos de aflições, nós estamos falando daquilo que nos faz sofrer, sim ou não? Então, quando a sua alma ela está sendo ali restaurada, o bom ânimo está sendo trabalhado dentro de você, quando as aflições vêm, você não vai querer desistir. Porque tem um ânimo dentro de você, impulsionando você, baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus te restaura e a palavra de Deus te impulsiona. Diante das aflições, alguém que escolhe recuar é alguém que escolheu abrir mão da palavra e andar naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele está pensando, naquilo que ele está desejando. As aflições, infelizmente, por um lado, infelizmente, têm o poder de recuar pessoas que não estão sendo transformados pela palavra de Deus. Você vai encontrar um monte de pessoas saindo das igrejas por causa de aflições. Elas não suportam mais as aflições. E por que estão recuando? Porque não estão se submetendo à restauração que a palavra causa. Irmão, nós temos que aprender a fazer da palavra a nossa condição. Vou repetir. Você e eu temos que aprender a fazer a palavra a nossa condição. E eu vou explicar para você daqui a pouco o que isso significa. Em quem a palavra pode produzir restauração? Em quem se submete a ela, irmão. Nós temos que aprender a nos sujeitar ao que Deus diz. É para essas pessoas que há restauração na sua alma. Se Deus ficar só falando conosco e não houver em nós a atitude de se dobrar ao que Deus fala, se não houver em nós a atitude de se submeter e de se sujeitar para fazer o que Deus fala, infelizmente, você não vai colher o resultado daquilo que Deus está falando. Isso é se sujeitar. O que Deus está mandando você fazer? Se sujeite a isso, porque quando você se sujeita a isso, quem é que vai sofrer o impacto? Diga, minha alma. Vou repetir. Quando você se sujeita ao que Deus está dizendo, e se sujeitar significa colocar em prática o que Deus está falando. Quando você põe em prática a palavra de Deus, a sua alma começa a receber o impacto da palavra de Deus. Então ela começa a ser restaurada. E aí, por causa dessa restauração, você vai suportar as aflições. Você vai ter no meio das aflições o bom ânimo. Quem entendeu? Diga amém. Então, quem se submete a ela, passa por essa restauração e permite com que a palavra acabe se tornando a sua condição. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ser alguém que tem dificuldades para perdoar. Alguém que tem dificuldade para perdoar. Eu estou gostando da sinceridade de algumas pessoas ultimamente. Você tem dificuldade para perdoar. E você não consegue lidar com a menor das ofensas. Pensa isso aqui. Pensa nesse exemplo. Você é alguém que tem dificuldade para perdoar e a menor das ofensas é um caminhão de pedra para você. Te ofenderam com a menor coisa que existe, foi a mesma coisa de jogar um caminhão de pedra em cima de você. Aí, a palavra te é ministrada. E aí Deus vem e diz assim para você, meu filho, você tem que perdoar, porque perdão é o que eu sou, perdão é o que eu represento. Meu filho, perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. E aí, por ouvir o que Deus está dizendo e você se submeter ao que Deus disse e você perdoa, o que isso vai ocasionar em você? Restauração da sua alma, irmão. Por quê? Diga, porque eu me submeti à palavra de Deus. Diga, porque eu me submeti à palavra de Deus.
Está vendo como é simples? Deus trabalha de forma simples. Deus fala, nós respondemos ao que Deus fala e o resultado é gerado em nós. Só que se Deus só ficar falando e a gente não fizer o que Deus está falando, irmão, você não vai suportar as aflições. Você não vai conseguir ter bom ânimo na hora em que o seu calo doer, irmão. Se submeter à palavra significa recebê-la e aplicá-la. Ser restaurado significa que Deus removeu algo estragado da sua vida e colocou algo saudável da vida dele naquele lugar. Olha que exemplo mais simples. O que é ser restaurado? Significa que Deus removeu algo estragado da sua vida e colocou algo saudável da vida dele naquele lugar. Ele trouxe uma condição nova ali para você. O bom ânimo é resultado de uma alma disposta que está envolvido pela palavra. Uma alma que está envolvida pela palavra vai ser uma alma com bom ânimo. Sabe, irmão, eu sei até onde alguém está disposto a ir em Deus. Eu sei até onde alguém está disposto a ir por Deus. Até onde esse alguém está envolvido pela palavra dele. Quer saber até onde você está disposto a ir por Deus? Até onde você está envolvido pela palavra dele. É só até aí que você vai por Deus. Você não vai mais além em Deus do que até onde você está envolvido pela palavra dele. Quanto mais você se envolve com aquilo que Deus diz, quanto mais aquilo que Deus diz se torna a sua condição, é até aí que você vai por ele. Como que eu sei disso? Eu vou te dar um exemplo. Isaías capítulo 6, lembra que Isaías ele tem uma visão de Deus assentado no alto sublime trono. Lembra dessa passagem? E aí ele se depara com a glória de Deus e ele fala: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece quando ele vê aquilo? Um serafim, ele vai lá, ele pega uma brasa, ele tira aquela brasa de fogo, vai até Isaías, toca nos lábios dele e diz assim: os seus pecados foram perdoados, a sua iniquidade foi perdoada. Verso 7 ou 8, logo depois Deus diz assim para ele: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? O que Isaías faz? Prontamente Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o que aconteceu com Isaías para ele dizer isso? Primeiro ele precisou ouvir a palavra de Deus. Primeiro ele precisou ouvir o que? A voz de Deus. Então quando ele ouviu a voz de Deus, ele se dispôs a ir. Ele se dispôs a ser enviado. Eu sei até onde alguém está disposto a ir por Deus, baseado no quanto a palavra de Deus entrou dentro do indivíduo. É até aí que você vai, meu irmão. É por isso que você precisa ser cheio da palavra, porque quanto mais cheio da palavra você for, mais disposto você vai estar para ir em Deus. Mais disposto você vai estar para ir com Ele. Quem entendeu, diga amém. Eu vou abandonar. É porque você está, meu querido, você não está abraçando a palavra de Deus. Você não está se envolvendo com a palavra de Deus. Se você tem a palavra como a sua condição, você terá bom ânimo diante das aflições. Caso não, o desânimo será o seu companheiro mais próximo diante delas. Note que Jesus, ao dizer, tende bom ânimo, ele tira os olhos de nós mesmos e o redireciona a ele. Porque ele conclui dizendo assim: porque eu venci o mundo. Jesus não mandou você ter bom ânimo olhando para você. Veja, ele diz assim: tende bom ânimo. Aí ele conclui: porque eu venci o mundo. Ele está tirando os nossos olhos de nós mesmos e colocando os nossos olhos nele. Ter bom ânimo não é algo que você olha para si e você encontra força para ir. Ter bom ânimo significa olhar para ele e poder ir além. Então quando ele fala tenha bom ânimo, ele diz para você: tenha bom ânimo, meu filho, porque eu venci o mundo. Você pode ir além porque você está em mim, amém? E essa não é uma mera afirmação que mostra algo sobre ele. É uma declaração de que ele tornou possível vencer qualquer aflição. Veja que Jesus começa o verso afirmando isso aqui, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Perceba que a palavra de Jesus era o que produzia paz em seus discípulos e consequentemente lhes daria bom ânimo diante do que enfrentaria ao longo de suas jornadas. Ele começa o verso dizendo: eu disse essas palavras a vocês
para que em mim vocês tenham paz. Irmão, ninguém vai concluir a sua carreira sem bom ânimo, porque isso está ligado diretamente ao que a palavra de Deus produz de resultado na sua vida, irmão. Saiba disso, um dia você vai estar perante Deus e você vai ter que prestar conta da sua carreira para Ele. Cada um aqui tem uma carreira para percorrer, amém? Mas o que você vai dar de justificativa para Deus? Você não pode se justificar diante dEle. O que Deus vai ter, quando nós estivermos diante dEle, vai ser a sua própria palavra. Jesus disse assim, olha, eu não julgo vocês, mas a palavra que eu tenho dito, essa é que vai julgar vocês. Então, a palavra dele é que vai ser o juiz para nós. E aí, querido, o que é que nós vamos apresentar perante ele? Desculpas? Senhor, as aflições foram muitas. As dificuldades foram muitas. E eu desanimei no meio de muitas delas. E deixei de viver a sua boa vontade. Ele vai te dizer, mas eu não te falei na minha palavra que eu venci o mundo? Será que você não conseguiu enxergar, além da minha afirmação que eu venci o mundo, que isso significava que porque você estava em mim, você também venceu o mundo? Eu te dei tudo que você precisava para completar a sua carreira. O salmista diz no Salmo 119, verso 49 e 50, isso aqui, ó. Lembra-te da tua palavra ao teu servo. Ele está pedindo para que Deus lembrasse ele das palavras dele, pela qual me encheste de esperança. Irmão, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Essa é a palavra de Deus. Você tem que trazer para a sua alma aquilo que te dá esperança. É o que o salmista está pedindo aqui. Pensa, você no momento de aflição, ao invés de você reclamar, você poderia dizer, Senhor, eu estou debaixo dessa aflição, mas me lembra das suas promessas, me lembra das suas palavras, porque elas me enchem de esperança. É isso que vai te dar força para suportar as aflições. Quem entendeu, diga amém. E no verso 50, ele diz isso aqui, ó. Isto me consola na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Isto me consola na minha aflição, que a tua promessa ou a tua palavra me vivifica. Restaurar é trazer nova vida a algo. Esse é o poder da palavra. É por isso que ele pede aqui, olha, isso me consola, isso me renova, isso me fortalece, isso me traz um novo ânimo, uma nova vida. A sua palavra, ela me vivifica. Vamos olhar aqui com mais atenção ao que Jesus disse. Porque eu venci o mundo. Porque poucos são os que se atentam para essa declaração. Porque Jesus não está querendo apenas anunciar o que ele superou. Quando ele diz isso aqui, irmão, o que você imagina? Quando você já leu esse versículo aqui? Jesus falando assim, porque eu venci o mundo. Como que você interpreta isso? Vou te ajudar a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Porque a maioria de nós lê a Bíblia e a gente não se atenta para a revelação do que Jesus quer mostrar para a gente. A gente lê isso aqui e a gente fica assim, tá bom, Jesus venceu o mundo. Só isso. Não, irmão, a vitória de Jesus significa muito mais do que isso para nós. Ele não deixou essa declaração só para mostrar que ele venceu. Ele está querendo nos mostrar algo mais, amém? Nenhum de nós éramos capazes de triunfar sobre o mundo por conta própria. Sempre foi uma questão de se estar apoiado em alguém. E a declaração de Jesus aos seus discípulos era como se Jesus estivesse afirmando isso aqui para eles, ó. Porque vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, é possível vencer também. Porque eu fiz o que vocês não podiam fazer sozinhos. Eu sou a porta e o novo e vivo caminho que os levará a triunfar sobre as aflições. Foi isso aqui que Jesus disse nesse versículo? Não. Ele só disse, porque eu venci o mundo. Mas se você entender a declaração de Jesus, porque eu venci o mundo, é exatamente isso aqui que ele está dizendo para os seus discípulos. Porque vocês estão em mim, as minhas palavras estão em vocês, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz, vocês podem vencer. Só que a gente só ouve a declaração de Jesus, porque eu venci o mundo. Não, irmão, ele está falando muito mais do que isso, amém? Sabe, eu tenho percebido uma coisa, eu tenho percebido que o evangelho, ele não tem sido assimilado como é preciso pelos filhos de Deus. Nós estamos lendo a palavra, nós estamos pegando a Bíblia, estamos fazendo da Bíblia apenas um livro que se lê histórias.
Irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia, ela não é apenas uma história dos outros, ela é a sua história. Você não está lendo aqui, querido, a história de Jesus, você não está lendo a história de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Você não está lendo apenas a história da vida deles, é a história da sua vida, irmão. Então você tem que começar a pegar a palavra e encará-la, enxergá-la com outros olhos. Nós temos que ler, querido, com espírito investigativo e curioso. Da próxima vez que você pegar a palavra, seja investigativo, tenha curiosidade. Aprenda a ler buscando a revelação do que está sendo dito. Olha, eu vou te mostrar uma coisa. Lucas, ao escrever o evangelho que carrega o nome dele, ele tinha esse espírito investigativo. Olha o que ele diz em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Agora, olha aqui o espírito que nós devemos ter ao ler a palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Quando você está ouvindo a palavra e você está lendo a palavra, você tem que ter esse espírito de investigar tudo cuidadosamente, porque é através desse espírito que Deus vai revelar as coisas para você. Quando você tem esse espírito, você não vai ler essa declaração de Jesus, eu venci o mundo, só dessa forma. Quando você tem um espírito investigativo e você ouve esse tipo de declaração de Jesus, você vai falar o que mais isso significa. Porque Jesus não está querendo mostrar só que ele subiu na cruz e venceu. Ele está querendo me mostrar algo a mais. Isso é um espírito investigativo. É um espírito que quer descobrir o além de Deus, o mais de Deus, a revelação que está por trás daquilo ali. E ele diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Esse exemplo que Jesus dá aqui no texto, porque eu venci o mundo. Se você apenas ler isso como uma simples frase, ou um simples feito de Jesus, você não captará a verdade que lhe cabe, porque a vitória dele também significou a nossa vitória. Eu não falei que o seu pai venceu por você. Eu não falei que o seu patrão venceu por você. Eu disse que a vitória dele também é a sua vitória. Sabe, um tempo atrás, deve ter uns 5, 6 meses atrás, mais ou menos. Alguns aqui vai lembrar. Um tempo, umas ondas assim de desânimo começou a pairar sobre alguns aqui na igreja. Numa única semana eu recebi um monte de gente me procurando. Ai, pastor, eu estou desanimado. Ai, pastor, eu quero abrir mão disso, eu quero abrir mão daquilo, eu estou desanimado. Há pouco tempo atrás, uma onda de desânimo pairava sobre nós. E sabe o que é interessante? A primeira coisa que você pergunta para o indivíduo, a primeira pergunta que você faz para ele, como é que está a sua vida pessoal com Deus? E adivinha? Para todos eles, pastor, estou desanimado. A primeira pergunta que eu faço, como é que está a sua vida pessoal com Deus? Adivinha qual é a resposta? Fraca, pastor. Ô, irmão, como é que está o seu envolvimento com a palavra de Deus? A resposta é fraca, pastor. Ô, irmão, como é que está a prática daquilo que você já conhece em Deus? Está fraca, pastor. E você espera ter ânimo para andar desse jeito? Você espera ter ânimo diante das aflições e adversidades? Sem se envolver com Deus, sem se envolver com a palavra de Deus, sem andar no que Deus está dizendo? Como que você vai ter ânimo, meu irmão? Como que a palavra de Deus vai restaurar você? Se você não tem tempo com Deus, se você não tem tempo com a palavra, como você vai ser restaurado? E se você não tem restauração, você não tem bom ânimo. Bom ânimo é resultado da operação da palavra de Deus, restaurando sua alma, dando a você a boa condição de Deus no lugar da sua má condição. Encontre a paz naquilo que Jesus disse. Porque alguém em paz é alguém descansado no meio das aflições. Quem quer paz aqui? Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? É sombra e água fresca? É 60 dias de férias? É mais dinheiro na conta do banco? Essas coisas promovem momentos
de tranquilidade, mas não a paz verdadeira de Jesus. Essas coisas são boas. Irmão, eu desejo que você tenha 90 dias de férias. Eu vou melhorar isso. Eu desejo que você tenha 90 dias de férias, tenha a sua empresa, muito dinheiro na conta e viaje para onde você quer. Mas isso nunca vai te dar a paz no meio das aflições. E se você não for alguém restaurado, essas coisas, sabe o que elas vão fazer com você? Vão ser um escape das suas aflições. Porque se você tem dinheiro, se você tem possibilidade de ir para um monte de lugar, quando as suas aflições vêm, você vai se esconder atrás dessas coisas. E aí Jesus vem e diz assim, olha, eu estou deixando a minha paz para vocês. É essa paz que se vocês aprenderem a se apoiar, essa paz vai dar descanso para você no meio das suas aflições, no meio das suas dificuldades. Repare que antes de Jesus dizer para os seus discípulos terem bom ânimo, ele afirma, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Veja, mais uma vez Jesus tira os olhos dos seus discípulos e coloca os olhos nele. Eu estou falando essas coisas para vocês para que em mim, não em vocês mesmos, não em mais dinheiro na conta do banco, não em mais 30 dias de férias, não mais não sei em quem, mas em mim vocês tenham paz. Ou seja, você pode ter aflições, mas em mim vocês encontram recurso para vencê-las. Em mim. Jesus está dizendo, olha, você até pode ter aflição, mas em mim, saiba de uma coisa, você pode vencê-las. Paulo disse, estou terminando, hoje vai ser breve. Paulo disse em Romanos 8, verso 18, escute isso aqui. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada do que possamos passar aqui é ou será maior do que aquilo que em nós há de ser revelado. Ai, pastor, essa minha aflição está insuportável. Mas ela não é maior do que aquilo que vai ser revelado sobre a sua vida. Nada. Nenhum momento da terra, por maior que ele seja, pode ser maior do que a menor glória que há no céu. Irmão, você pode comer o pão que o diabo amassou. Alguém aqui está comendo pão que o diabo amassou? Vem cá que eu vou pôr a mão na sua cabeça, vou te exorcizar. Alguém aqui está comendo pão que o diabo amassou? Ah, que bom. Você pode comer o pão que o diabo amassou, passar as coisas mais difíceis. Mas eu quero te dizer, a menor glória do céu é maior do que as suas aflições. A menor. Ele disse aqui, olha, porque eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar. Se não se pode comparar, ele está trazendo uma medida de comparação. Ele está fazendo uma medida, olha, você está passando aqui agora, por maior que seja, não chega nem perto da menor glória que Deus tem no céu para revelar sobre você nesse tempo. Amém? Amém? Portanto, só suportará as aflições tendo bom ânimo quem está mirando o que está acima da terra. Mas para isso é preciso estar sendo restaurado pela palavra. Nada do que você possa vencer em Deus será sem a sua palavra, irmão. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? O quê? Mas a fé é resultado do quê? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada do que você vai vencer, que você vai vencer sem a palavra. Olha a importância de nós nos submetermos a ela e tornarmos ela a nossa condição. Vem restauração sobre a nossa alma. Mente, vontades e emoções são alinhadas à palavra de Deus. E isso gera ânimo em nós. E tendo bom ânimo diante das aflições, nós suportamos elas. Você consegue entender o caminho? Quem entendeu o caminho? E nós precisamos saber nos sujeitar à palavra, para que ela então se torne a minha condição e eu possa vencer o que vem contra mim. Quem entendeu essa palavra? Qual é a sua aflição hoje?
É um pecado? Qual é a sua aflição? É uma pessoa que te persegue? Qual é a sua aflição? É a necessidade financeira? Qual é a sua aflição? É, sei lá, o medo? Qual é o nome da sua aflição, irmão? São as calúnias? É a sua reputação? É as ofensas? Sei lá, qual é a sua aflição? Se submeta à palavra, Deus vai restaurar você e você vai vencê-las. Quem recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.